Bom, eu não sei se todos sabem, mas essa mesa Femininas, essa hashtag que foi criada pelo Circuito Fora do Eixo, ela trata dos assuntos do protagonismo feminino em vários âmbitos, em vários ambientes também. Então a nossa ideia aqui é que as meninas tragam as experiências de vida dela, todas aqui trabalham com produção cultural, a Flávia é musicista e professora, e a gente vai fazer uma apresentaçãozinha rápida aqui de cada uma delas e já vamos entrar para o debate. Vocês fiquem à vontade, assim que terminarem as falas eu passo os microfones para fazerem perguntas, tá? Flávia, pode começar. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Agradeço Naya, João Lucas, o pessoal da Fósforo, o pessoal da organização do FICA, a construtora, a Secretaria de Cultura, pela oportunidade de participar dessa mesa tão importante, né? Onde a gente vai discutir o papel da mulher, né, na produção e na difusão cultural no nosso estado. Então, quando pensei na minha fala aqui, eu falei, não, deixa eu então tentar resgatar um pouquinho da história e a gente, nos debates, a gente pode falar um pouquinho mais do tema atual. A minha percepção acerca do feminino, né? Então o tema que eu quero trazer aqui é o feminino na cena musical de Goiânia. A presença da mulher na cena musical de Goiânia é uma presença forte. É recente no sentido século XIX para cá, mas sobretudo no século XX uma presença muito forte, tanto da mulher como educadora musical, quanto da mulher como produtora cultural, produtora de eventos e festivais, né? Como a mulher musicista, né? Instrumentista. Então eu quero trazer um pouquinho desse contexto para vocês, para a gente dialogar e também resgatar um pouquinho dessa memória, né? E que tem muito a ver com a cidade de Goiás, né? Já que as primeiras mulheres, né? As primeiras femininas de grande importância na música de Goiás vieram da cidade de Goiás, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu tô aqui de costa para ele, eu vou. Aí, pode passar. Então, assim, só rapidamente, falar que a povoação, né, de Goiás passa pela mineração, pelo ciclo do ouro. Então, no século XVIII, as duas grandes cidades de Goiás era a Vila Boa de Goiás, capital, né, a atual cidade de Goiás, e a Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte, Pirinópolis. Então, também nessa época, o foco cultural estavam nessas duas cidades. Então, tanto na cidade de Goiás, século XVIII, quanto Pirinópolis, a gente tem os primeiros focos de música em Goiás. Mas a música, ainda nessa época, era muito ligada à igreja. Então, a gente tinha a formação musical das pessoas, era dentro do ambiente da igreja, e ainda a presença dos homens, né? Padres, o masculino ainda que fazia essa formação. Então, a mulher aí, no século XVIII, ela não participava dessa formação musical do homem goiano, das pessoas de Goiás. Pode passar. Pode passar. Vamos. Então aqui a gente percebe que a música em Goiás, assim como as artes, era ligada à estrutura de poder. Então, assim, as pessoas que faziam música eram pessoas das classes sociais abastadas. Então, você tocar um instrumento, você participar de uma atividade musical, assim como você saber ler e escrever, você ter acesso à literatura, a conhecer obras de arte, era ligada a uma elite cultural e a elite econômica. Não é muito diferente do dia de hoje, né? Só que na época o acesso era restrito às classes dominantes, né? Em termos de elite econômica. Então, as pessoas, elas faziam questão de falar, eu leio tal livro, eu toco tal instrumento, como uma forma de dominação também econômica, né? Então a gente vê aqui que a influência da música na igreja, né, em Goiás, onde há
essa presença masculina ainda, né? Então as mulheres ainda não entraram na cena. Então a gente tinha uma figura muito interessante, que é o padre Manuel de Andrade Werneck, né? Que veio para Goiás, era do Rio de Janeiro, e foi o primeiro, assim, um embrião dessa tradição musical na cidade de Goiás, né? Em Pirenópolis, a gente tem um outro vigário, José Joaquim Pereira da Veiga, né? Que era também o responsável pela formação musical e cultural da cidade de Pirenópolis. Pode passar. Bom, então no século XIX é que a mulher começa a aparecer na cena musical goiana, né? A gente tem a família Rodrigues Nascimento, né? Que é uma família tradicional aqui em Goiás, né? Família Nascimento, quem é de Goiás conhece a família. Então, foi responsável por esse desenvolvimento da música, tanto na cidade de Goiás quanto em Pirenópolis, né? Então, aqui eles falam que no magistério, o Nascimento foi mestre de outros mestres na música, instrumentista de conjuntos musicais eruditos, que existiu no início do século XIX, né? Então ele tinha uma orquestra, um coro na matriz. Então, quer dizer, ele foi uma pessoa de destaque que fez as primeiras orquestras e coros na cidade de Goiás. Por que é femininas? Por que o que tem a ver com feminismo, isso? O contexto histórico do surgimento disso porque somos uma rede, hoje Fora do Eixo é uma rede de produção cultural e que surgiu, na verdade, da música, principalmente do rock. E era um ambiente muito masculino. Ainda é um ambiente muito masculino, né? Predominantemente masculino. E a gente via que aquele começo, 6 anos atrás, ainda era mais ainda, né? Hoje, se você fizer um raio-x da rede, a gente consegue perceber um equilíbrio muito maior. Inclusive, creio hoje que a gente tem mais mulheres na rede do que homens. Mas isso foi uma luta, isso daí não aconteceu naturalmente. Isso foi uma política de grupo e isso foi um trabalho muito passo de formiguinha mesmo, que a gente foi percebendo que era necessário e que hoje a gente consegue entender que a rede do Fora do Eixo tem um equilíbrio bacana e a gente consegue mesclar essas coisas. Então, contextualizando, eu não sei se todo mundo sabe aqui o que é o Fora do Eixo, eu vou contar um pouco da história da rede, que surgiu 6 anos atrás, inclusive numa reunião no Goiânia Noise, em Goiânia, que foi uma reunião que foi para fundar a Abrafim, que é a Associação Brasileira dos Festivais Independentes, e dentro dessa reunião tinham alguns coletivos de cultura que não queriam apenas trabalhar pontualmente, falar, vou fazer um festival por ano e é isso que eu quero desenvolver na cidade. Queriam ter um olhar maior, assim, conseguir formar público, ter uma sustentabilidade. Já tinha um olhar mais feminino pra coisa mesmo, que a gente fala que se a gente for ter o olhar feminino é um olhar de enraizamento, né? O olhar masculino é muito mais expansivo. Então, tinham 4 coletivos ali naquela reunião que estavam querendo pensar realmente a formação, desenvolvimento de um cenário cultural a longo prazo, ou seja, ações o ano inteiro. E daí, dentro disso, percebeu-se também que era Cuiabá, Uberlândia, Rio Branco, no Acre e Londrina, era super fora do eixo, né? Então, o nome vem muito dessa ideia da produção fora do eixo social, econômico, cultural do país, que é Rio São Paulo até hoje. Então, a ideia surgiu de criar um circuito cultural que era para se ajudar mesmo, um circuito colaborativo, cooperativo, para a gente conseguir viabilizar as produções culturais independentes, que o objetivo era esse. Como que a gente vai sobreviver, como que a gente vai fomentar cultura e não se vender, assim, não precisar entrar na lógica de mercado, né? Querer fazer shows de bandas autorais, querer trazer grupos, hoje, né, na verdade, não é só música, mas querer trabalhar com grupos independentes. E como que esse era o desafio dado naquela época. E não existia um mercado cultural independente naquela época, assim como hoje ainda está em desenvolvimento, mas avançou muito. Hoje a gente tem circuitos culturais, tem rotas de turnês, tem festivais, nossa, mais de 200 festivais espalhados pelo país independentes que são plataformas para esses grupos culturais. Mas naquela época não tinha nada.
Então, cada coletivo começou a se desenvolver localmente e se comunicar para conseguir viabilizar essas produções culturais. Um coletivo bacana de citar como que se desenvolveu foi um coletivo de Cuiabá chamado Espaço Cubo, que eles foram praticamente a incubadora do Fora do Eixo. Eles eram um coletivo universitário, maioria masculina também, quase uma menina, era uma menina no começo, depois ampliou-se. E eles começaram a pensar exatamente isso, como que a gente vai desenvolver o desafio, como que a gente vai desenvolver o cenário cultural de Cuiabá. Cuiabá não tem nada, Cuiabá não tem política pública, Cuiabá quase não tinha banda, e as bandas que tinham eram ruins. Então eles pensaram primeiramente, vamos fazer um festival, que era a única plataforma de música independente na época, que conseguia, porque rádio não tocava. Casa de show era só cover. Então não tinha espaço mesmo. A única oportunidade que teria para circular essas bandas seria um festival. Então eles fizeram um festival e falaram assim, vamos chamar uns jornalistas aí, formadores de opinião, eles vão ver as bandas, vão falar para as gravadoras, vão lançar as bandas, sucesso, acabou. E eles fizeram exatamente isso, uma mentalidade muito 1.0 que a gente fala. E o resultado foi que os jornalistas falaram, o único resultado positivo, na verdade, que saiu fruto daí, foi que o jornalista, um deles falou assim, nossa, mas as bandas são muito ruins. E daí, falou assim, então tá, então a gente tem o primeiro desafio aí, que é que as bandas precisam ensaiar, elas têm que ficar boas, né? Então o que a gente vai fazer? A gente precisa criar uma agenda de ensaio, a gente precisa ter um estúdio. Então aquele grupo se juntou e formou um coletivo, o Espaço Cubo, que na verdade chamava Cubo Mágico, e montou o estúdio, que era o Cubo Sonorização. E começaram a ensaiar as bandas, juntaram, cada um deu um equipamento, um vendeu um carro, fizeram lá uma coisa bem coletiva, colaborativa. E depois que as bandas começaram a ensaiar, elas falaram, quero tocar, né? Queremos tocar, estão ficando boas, queremos tocar. Então eles falaram assim, pá, mas não tem, a casa de show é só cover. Então vamos criar o Cubo Eventos. Então criou o Cubo Sonorização, cria-se o Cubo Eventos também. Agora eles começaram a produzir eventos na universidade, dentro das casas de show, com uma parceria de terça-feira, aquela coisa que abrindo aquele com facão mesmo o espaço do autoral, né? E daí depois que eles começaram a tocar, eles falaram assim, não, a gente precisa ter uma foto, precisa ter um release, precisa ter, né, queria comunicar aquilo. Então cria-se então o núcleo de comunicação, Cubo Comunicação, e começam a produção de foto, produção de release, começam a fazer um site, tudo para as bandas ali. E as bandas depois queriam distribuir, ter seu material, o CDzinho ali. E cria-se então a Cubo Distro, a Discos, que também o estúdio de gravação vira, o estúdio de ensaio vira estúdio de gravação com alguns recalchutamentos ali de equipamento, e também começa uma produção de CD, e ali forma aquela cadeia produtiva pequena, né, local, e começam-se as trocas. E começa a perceber ali que realmente está circulando a economia ali. Só que, por exemplo, as bandas começam a tocar, começa a ter o CD, etc. E fala assim, e o coletivo começa a crescer. E daí começa a perceber também que, pô, a gente não está ganhando nada, a gente faz show de graça. E daí o cara que tira foto, eu tô tirando foto de graça. E o outro que fez o release, eu tô escrevendo release de graça. E o outro tá na produção, eu tô fazendo de graça. Vocês não conseguiam perceber que ali já girava uma economia, que era da broderagem, né? E falou assim, pô, mas agora todo mundo querendo dinheiro. Bom, não tinha estúdio, a gente criou estúdio. Não tinha comunicação, a gente criou comunicação. Não tinha evento, a gente criou evento. Não tem dinheiro. Então, o que vai fazer, né? Não tem como fazer dinheiro cair de árvore, etc. A cena mesmo não estava alimentando, né? Tudo que entrava de grana pagava as contas e ainda faltava dinheiro, porque o público realmente não conseguia retroalimentar aquilo. Então, na falta de dinheiro, então criou-se também uma moeda complementar, que era o Cubocard. Então, cria-se próprio dinheiro também. Então, as bandas começam a receber o Cubocard para tocar. E ao invés de não pagar nada para o release, eles começam a pagar esse com o Cubocard. E começa a girar uma economia que a galera começa a perceber. E a gente percebeu que isso era uma sistematização da broderagem, né? O que a gente fala que foi um avanço muito grande para a rede. Que a gente conseguiu ver, nossa, tá girando uma economia aqui. Tá girando uma economia interessante, as pessoas começaram a visualizar que ali existia uma troca. E daí tudo que a banda recebia em Cubocard, se ela estivesse recebendo em reais, por exemplo, ela ia, por exemplo, gastar, ou ela ia guardar na poupança dela, ou ela ia gastar com alguma coisa, comprar algum item, sei lá, uma roupa, alguma coisa, ia beber. Mas com o Cubocard, naquele início, só podia se investir na própria carreira. Então ela ia ensaiar mais, ela ia
melhorar sua assessoria de comunicação. Então ela se investia na banda, e isso fez com que surgisse um monte de bandas em Cuiabá, por exemplo, e aqueceu aquele cenário, e foi bem interessante. E esse modelo, na verdade, esse sisteminha que aconteceu em Cuiabá foi replicado, na verdade, não replicado, mas muita gente conheceu isso quando fundou o Fora do Eixo e começou a falar, pô, isso é uma forma de a gente conseguir aquecer, né, os nossos cenários locais. E depois, na verdade, quando a pessoa falou assim, não, mas como não adianta só esse Cubocard aí, como que não consigo comer com Cubocard? Então começou a ampliar essa rede de trocas, que hoje, por exemplo, que a moeda chama Lasca, até mudou de nome, porque é a CUFA que está tomando conta desse arranjo produtivo. Até o ano 2010 você podia comer com Cubocard, você podia pagar hotel, você ficar no Tayamã, hotelzão, com Cubocard, fazer tatuagem, podia ir no dentista, podia ter pedreiro, podia ter uma série de coisas com Cubocard que conseguia alimentar aquela cena, conseguia dar sustentabilidade, que as pessoas investissem em cultura e não tivessem um outro trabalho complementar, não conseguissem sobreviver disso, ser dedicação exclusiva do seu próprio trabalho cultural. Isso foi resultado de muita sistematização, e também eu vou fazer o link com as femininas aí. E isso foi replicado. Hoje o Fora do Eixo começou há 6 anos atrás com 4 coletivos, hoje a gente é mais de 120 coletivos em todo o país. A gente começou em 4 estados, hoje a gente está em todos os estados do país e alguns países da América Latina. E a gente tinha uma moeda complementar, hoje quase todos os coletivos têm moeda complementar, e com moeda física hoje a gente tem mais de 20 na rede. E o último balanço que a gente teve o ano passado é que a gente movimentou 80 milhões de cards, né? Então, se a gente for sistematizar a força da rede, a gente fala, caramba, não é fácil, não é brincadeira movimentar 80 milhões. E a gente também, hoje, tem mais de 50% da nossa movimentação financeira, ela é em card. Então, a gente tem uma independência, uma autonomia muito grande na tomada de decisão para onde que a gente está indo. Então, assim, hoje, pra gente fazer, a gente vai fazer esse evento ou não vai fazer esse evento? A gente vai investir nessa ação ou não? Depende muito menos se a gente vai ganhar dinheiro com isso ou não. Então, a gente consegue investir no estratégico, economizar no supérfluo e consegue realmente ter autonomia para realmente investir no que a gente acredita que seja interessante. E o papel, voltando para o gancho das femininas, como cresceu, como cresceu dentro da rede, o número de mulheres também cresceu muito dentro da rede. E foi um entendimento lá atrás que a gente teve que os coletivos que tinham mulheres, eles eram mais sustentáveis.